Estou desfalecendo, mas continuo crendo. Foi Deus que chamou. Curas que escondem pecados. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Os textos que vamos estudar hoje são esses aparecendo aí na sua tela e vamos iniciar pelo livro de Salmos. A sessão de hoje tem o título CAF e o tema abordado é Paciência e Fé na Palavra de Deus. O salmista começa dizendo que está desfalecendo, mas permanece esperando em Deus, crendo na Palavra de Deus. E então ele segue fazendo questionamentos a Deus, falando se Deus não está vendo, quanto tempo mais Deus irá demorar para atender o seu pedido de ajuda, de socorro. Fala sobre os arrogantes que não seguem a palavra de Deus, que perseguem o salmista, mas está tudo ok com eles. E quanto a ele? E aí ele diz, todos os seus mandamentos são fiéis, eu estou sendo perseguido injustamente, ajuda-me. Mas mostrando que ele de fato crê na palavra de Deus e que ele tem fé nessa palavra, esperança na palavra do Senhor, ele conclui o salmo dizendo, o texto de hoje dizendo, vivifica-me, Senhor, na tua palavra. Meus perseguidores quase me consumiram, mas eu permaneci firme nos teus preceitos. Então, vivifica-me no teu amor para que eu continue firmado na tua palavra. É o desejo do salmista que encerra a sessão de hoje. Livro do profeta Jeremias. Uma denúncia acerca da rebeldia de Jerusalém. O texto começa com o profeta dizendo, procurai por aí, veja se tem um justo sequer na terra, em Jerusalém. Se há um só homem que pratique a justiça, porque se tiver, eu perdoarei todos os seus pecados. O profeta está falando em nome do Senhor. Todo o livro do profeta Jeremias, já falamos aqui, Deus compara o seu povo com uma prostituta, fala sobre um adultério que aquele povo está cometendo contra Deus, porque se voltaram para outros deuses, abandonando o seu Deus, o Deus de Israel. E todo o texto de hoje fala sobre as consequências disso e aponta coisas profundas, como, por exemplo, feridas mal curadas ou uma farsa em cima dessas curas. Deus está apontando para o pecado ser tão grande que até os sacerdotes se corromperam, que até os líderes se corromperam. Ele fala sobre aquele povo está perdido e quando foi procurar um líder, um sacerdote para os guiar, Jeremias diz que até os sacerdotes estavam corrompidos. Então Deus anuncia a queda inevitável de Judá. E diz, mais uma vez, sobre o que vai acontecer vindo do norte, e o Senhor fala que virá grandes consequências, que há uma catástrofe, uma ruína muito grande a caminho, e Deus diz que eles vão se perguntar quando isso acontecer, cadê o Senhor? Por que está permitindo isso? Então, ele já antecipa a resposta e diz, e eu vou dizer para vocês, na ocasião em que vocês me perguntarem, eu vou dizer o seguinte, assim como vocês adoraram a outros deuses na sua terra, ou seja, na terra que Deus deu a eles, e nos capítulos anteriores Deus já havia falado disso, que eles mancharam, corromperam a terra que Deus deu a eles por herança. Então Deus está dizendo agora, quando vocês me questionarem, eu vou responder o seguinte, assim como vocês adoraram a outros deuses na sua terra, na terra que eu dei a vocês, também agora vocês vão adorar outros deuses na terra deles, ou seja, Deus está falando do cativeiro. Quando vocês estiverem lá no cativeiro perguntando cadê o Senhor, porque ele permitiu isso, a resposta vai ser essa. Vocês não estavam adorando aos deuses de outras nações na terra de vocês, então agora vocês vão para a nação deles adorar os deuses deles. Justo, como Deus é. E falando sobre a ameaça agora a Jerusalém, primeiro ele falou de Judá e depois ele fala sobre Jerusalém, ele mostra também um cenário caótico que virá pela frente e diz que diante de Deus tem chegado muitas feridas, diante de mim só tem chegado doenças e feridas da alma. Há tanta maldade, tanta destruição desse povo que o que chega diante de mim são só doenças e feridas. E então Deus fala sobre uma cura superficial. Ele diz que os líderes estavam corrompidos e faziam de conta que estavam cuidando do povo de Deus, que estavam os conduzindo e os guiando na presença de Deus, mas que na verdade eram
curas superficiais que escondiam o pecado. O povo estava em pecado e os sacerdotes, os líderes, conduziam como se tudo estivesse bem, como se ninguém estivesse pecando, ninguém estivesse errando, e promoviam uma cura superficial. O Senhor diz: eles curaram superficialmente o meu povo, dizendo: paz, está tudo em paz, não há maldade alguma, mas não há paz. Ou seja, Deus está associando a questão de ter paz com o alívio para a alma. E uma vez que a verdade é que não havia paz, tinha feridas verdadeiras, doenças da alma. Mas aquele povo era induzido a acreditar que tudo estava em paz. Uma outra fala que chama a atenção no texto de hoje é sobre as consequências. Deus deixou bem explícito que a terra vai começar a gritar, a gemer por socorro, e Deus vai dizer a eles que eles estão colhendo o fruto deles. Eu trarei castigo sobre este povo, fruto do seu próprio projeto, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Ou seja, Deus está deixando bem claro que não é ele que está castigando o homem, mas o homem está colhendo o que plantou. E ainda no texto de hoje, o chamado de Jeremias, que já nunca foi suave, Deus ainda mostra para ele que é algo como que uma luta perdida. O Senhor mostra a Jeremias que ele vai falar e não será ouvido. O povo vai continuar pecando, vai continuar errando, e Deus usa inclusive uma analogia dizendo que aquele povo vai ser passado como que num teste. Todos eles são rebeldes, malfeitores, são como ferro e bronze, não são prata, não são ouro. E quando passarem pelo fogo da purificação, quando forem testados, Jeremias verá que essa prata foi refugada, o que significa rejeitada. Ou seja, Deus está dizendo que iria rejeitar aquele povo quando eles passassem pela tal prova, pelo teste da fidelidade, porque anunciadamente já sabia-se que tratava-se de um povo rebelde. Deus já antecipou os fatos para Jeremias. Ou seja, nada fácil esse chamado. Olha, você vai pregar e não vai ser ouvido. Esse povo vai ouvir o que você disse, vão ser testados e rejeitados, desaprovados. Mas isso não deteve Jeremias, porque o compromisso dele era com o Senhor. Uma vez que ele foi chamado, ele atendeu o chamado. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Iniciamos hoje esta primeira carta. São duas cartas que o apóstolo Paulo escreve para o seu discípulo Timóteo. E o contexto é: Timóteo era ainda muito jovem, filho de uma mãe judia, ele tinha algumas fragilidades físicas, ele se inseria muito com Paulo, parecia muito com Paulo em algumas questões de pensamentos e até questões físicas, algumas fragilidades na sua saúde, e ele acompanhava Paulo. Paulo deixou Timóteo responsável pela igreja de Efésios, para cuidar da igreja de Efésios, mas sendo ele ainda muito jovem. Na sequência da carta e na segunda carta também vai ficar mais claro, Paulo direcionando Timóteo, ensinando a se posicionar para que não fosse desrespeitado a juventude dele, que não deixassem de considerar o que ele dizia por ser ele jovem. Mas nesta primeira carta, aqui de princípio, nesses primeiros capítulos, Paulo está orientando Timóteo e também apresentando a igreja. E eu quero atentar para o início, os primeiros versículos da carta, onde o apóstolo Paulo deixa claro o chamado dele, Paulo. É algo que Paulo sempre faz em todas as cartas. Mas eu quero chamar a sua atenção, vou ler exatamente como está escrito. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. E por que eu quis ressaltar isso? Veja que um chamado vem diretamente de Deus e tem a aprovação de Deus Pai, Deus Filho, e fica muito claro esse chamado. Paulo tinha convicção de que quem o chamou foi Deus, foi pela vontade de Deus, e através de Cristo ele foi chamado. No caso de Paulo, foi especificamente Cristo que se apresentou para ele e o chamou quando ele teve esse encontro, está registrado ali em Atos capítulo 9, e Paulo abriu a carta se apresentando, mostrando quem ele era,
dando uma referência de quem ele era para validar a pessoa que ele iria introduzir, que é Timóteo. E então ele segue dizendo: a Timóteo, ou seja, esta carta é para Timóteo, meu filho na fé, diz Paulo, graça e misericórdia da parte do Senhor Jesus. Então ele está se dirigindo a Timóteo, pedindo que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre ele. Paulo então diz para Timóteo: conforme eu te pedi quando parti para a Macedônia, fique e cuide dos irmãos aí de Efésios e os oriente em sua fé. Dê advertência a alguns que estão se perdendo no caminho, que estão ouvindo falsas doutrinas, porque o povo estava naquele momento ouvindo falsas doutrinas, falsos evangelhos, falsos profetas e se deslumbrando com isso. Então Paulo deixou Timóteo responsável por advertir a igreja, ensinar a igreja acerca dessas questões, que não se ligasse em fábulas, em falácias, mas seguisse o verdadeiro evangelho de Cristo. E Paulo diz que essas orientações têm por objetivo o amor que procede de um coração puro, íntegro, e de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. E por que ele fala de uma fé sem hipocrisia? Porque na sequência do texto ele fala que alguns se desviaram desse propósito, perderam o foco e estão mais preocupados em bater boca, em discutir sobre questões vãs. Diz Paulo que essas pessoas em questão querem ser mestres da lei sem sequer conhecer de fato a lei. Esse povo já conhece Jesus, já conhece a verdade de Cristo, já sabe que foi perdoado, teve seus pecados perdoados ali na cruz, sabe que tem que andar em retidão, seguir o evangelho de Cristo, e por isso ele falou desta fé sem hipocrisia, dessa fé firmada em Cristo Jesus, que não segue vãs doutrinas ou falácias de homem. E para confirmar, inclusive, o seu chamado, Paulo diz que essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. E qual palavra? Ele conclui que Jesus Cristo veio e morreu em uma cruz pelo pecador, dos quais eu sou o principal. E então Paulo fala brevemente do contexto da sua realidade, que era o perseguidor da igreja, e o Senhor Jesus o separou, o chamou, o escolheu para que ele pregasse o evangelho, e a partir daí fosse um impacto muito grande. Afinal de contas, tratava-se de um homem que antes perseguia a igreja e agora ele prega o evangelho e ele é perseguido. Por isso ele é um testemunho vivo da verdade de Deus, é o puro evangelho, está expresso em Paulo, esse evangelho de que Jesus veio para perdoar pecadores, tanto assim que perdoou alguém que perseguia a igreja do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. E então Paulo dá ao Senhor Jesus, ao Rei dos Reis, diz ele, toda honra, toda glória, ao Deus invisível, mais real, a ele a honra, a glória e o louvor. E ele conclui os primeiros textos de hoje falando sobre autoridades. Ele já introduz ali alguma admoestação, ensinando Timóteo a passar isso para a igreja, acerca das autoridades. E a exortação dele é que, acima de tudo, façam orações, intercessões pelos líderes, pelos governos mesmo, para que aquele povo tivesse sobre eles pessoas que temessem a Deus. Paulo os exorta a orarem pedindo por autoridades que tivessem o coração temente ao Senhor. E amanhã eu te espero aqui para seguirmos estudando as Escrituras, se Deus disser que sim. Até lá!